Muito bem, meus amigos, iniciando com vocês agora o vídeo desta segunda-feira pelo canal Marcelo Cotrim no YouTube, ao vivo, não é? Algumas pessoas souberam agora há pouco tempo, né? Há uns 20, 30 minutos, avisamos, mas é meio de última hora, meio de sopetão, meio de surpresa mesmo. Tem sido bem bacana também desenvolver, além das pílulas de sabedoria, os vídeos aqui do canal Marcelo Cotrim gravados, né? Proporcionar também alguns momentos ao vivo, que eu acho que são legais, né? Pega primeiro você de surpresa, às vezes no trabalho, em casa, no trânsito, e é um momento que, de uma maneira sincronizada, né, com o melhor do que há no universo, você recebe às vezes aquela pílula de sabedoria, aquele insight mais que justo e necessário para se viver bem, né? Para se revisar a vida, reciclar conceitos, poder avaliar o porquê que tua vida às vezes não está caminhando do jeito que você sonha, não é? Por que o sonho não bate com a realidade, não é? E a minha ideia aqui, todos os dias com vocês, nesse grande mega projeto que é o Entre Vidas, através do meu trabalho, aqui no canal do YouTube, no programa Entre Vidas também, para quem não conhece, né, se quiser seguir meu trabalho, todos os dias na Rádio Mundial FM de São Paulo, 95,7, e também através dos cursos, palestras e workshops que eu realizo no espaço Entre Vidas, né? Quem quer saber a programação também, entra no site entrevidas.com.br, né, para poder conhecer mais sobre as atividades. Está cheio de novidade, cheio de coisa bacana que nesses próximos dias eu estarei divulgando, né, através dos programas de rádio, das minhas atividades aqui pela internet com vocês, as lives do Facebook. Hoje o vídeo do canal Marcelo Cotrim está sendo transmitido simultaneamente através do canal no YouTube, o ao vivo do YouTube, e também através da live do Facebook. Então você pode interagir comigo das duas formas, né? Tanto através da live do Facebook, quanto através aqui do canal Marcelo Cotrim. Se você curte meu trabalho já, peço que compartilhe, ok? Para que mais pessoas possam conhecer um trabalho que vem ajudando tanta gente, que eu realizo de coração, como missão de verdade, para auxiliar as pessoas na tomada de consciência do seu próprio poder, né? Algo que nós não somos educados para sermos conhecedores do nosso poder pessoal, e eu procuro todos os dias ajudá-los neste sentido, principalmente, fundamentalmente, para que você conheça o seu potencial, né, de construir teus sonhos na vida real, né, tirar desse universo aqui mental, colocar no coração, produzir energia e expandir para a vida e se fazer muito feliz, né? O pessoal está entrando aqui na live, Eliana, Valdeci, Lia, Rosemary, Michele, Silvana, Neuza, o pessoal aqui também no YouTube, a Gláucia, Maria Irata, muita gente aqui compartilhando e curtindo aqui o vídeo de hoje, não é? E hoje eu quero falar, né, muita gente já viu aí o tema que eu coloquei, um ditado popular que diz: quem faz a fama deita na cama. Talvez você já tenha até repetido esse ditado, ou escutou ele, é antigo, né? É um ditado que tem origem portuguesa. Na verdade, no passado se falava até negativamente, como quem diz assim, nem sempre quem tem a fama deita na cama. Depois o ditado foi se transformando. Mas o que significa esse ditado desse modo que eu estou apresentando? Quem faz a fama deita na cama. Na verdade, no princípio, a ideia era de que às vezes a pessoa ela cria uma fama, ela quer se fazer, né, importante, ela quer mostrar que ela é manjada, que ela não é ingênua, nada, que ela é uma pessoa que conhece, como o pessoal brinca, os paranauê da vida, né, que sabe o que está acontecendo, que é uma pessoa bem antenada, né, se diria assim mais recentemente. Mas, na verdade, quando a pessoa se coloca dessa forma, ela vai criando expectativas. Nós sabemos, por exemplo, uma pessoa que mente dizendo que sabe falar um idioma estrangeiro numa ficha de um emprego, vai ser cobrada depois. Então, o ditado quer dizer isso. Se você começar a mentir a seu próprio respeito, se você começar a querer criar uma imagem e depois não souber fundamentar isso, infelizmente você será cobrado, não é? Infelizmente as pessoas vão te cobrar por essa postura. Porém, o que eu quero alertar vocês aqui é o seguinte: eu quero falar de você que está mudando tua vida,
que está prosperando, que está rompendo com pessoas exploradoras, vampiros energéticos, gente negativa, né, vem acompanhando o meu trabalho, sabe o quanto eu falo da importância de você parar de ser sugado. E aí você começa a tomar atitudes que você vai criando uma fama. Você vai criando uma fama de egoísta, você vai criando fama de arrogante. Então as pessoas te acham egoísta porque você está pensando em si mesmo. As pessoas te acham arrogante porque agora você tem respostas para tudo, não é? Porque agora você tem argumentação que você não tinha antes. As pessoas te acham desequilibrado porque agora você é imprevisível. As pessoas te acham grosso, te acham uma grossa, né, mal educado, porque na verdade você agora fala com objetividade, com assertividade, que é ser objetivo. Então, na verdade, o que eu quero dizer não é para você no sentido de mentiras, mas no sentido de que a nova postura que você está adotando certamente vai gerar nas pessoas uma reação. As pessoas vão criando uma fama para você. Uma fama de uma pessoa louca, desequilibrada, como eu disse, de uma pessoa egoísta. Agora, a questão é o seguinte, a grande questão é o seguinte, eu pergunto para você, você se sente assim? É verdade que isso é verdadeiro? Ou você sabe no seu coração que não é isso? Ou você sabe no seu coração que o que as pessoas chamam de egoísmo é talvez a primeira vez na vida que você atua com amor próprio, né? Que ser egoísta é outra coisa. Muito pelo contrário, você quer ver? Uma pessoa, por exemplo, que se preocupa demasiadamente com a imagem que transmite, ela está sendo egoísta, ainda que ela seja legal, boazinha, faça tudo o que os outros querem, seja solícita. Ela é altruísta por causa disso? Não. Se ela está pensando na imagem dela, ela é vaidosa. E uma pessoa, às vezes, na sua forma caridosa, solícita, legal de ser, é um grande vaidoso, um grande egoísta. E às vezes uma outra pessoa que não está nem aí para corresponder à expectativa dos outros, chamado de egoísta, não é o verdadeiro egoísta. É uma pessoa que simplesmente tem mais critério e só vai dar atenção para alguém quando realmente sente que é necessário. Quando realmente sente em seu coração, seguindo, porém, de uma maneira mais verdadeira e profunda, aquilo que o seu coração diz. Ou seja, não aquilo que os outros cobram, não aquilo que a sociedade determina, mas aquilo que o seu coração diz para você. Então, o que é muito importante você entender é que, na realidade, essa fama que você começa a criar não depende de você. Não depende. Se as pessoas vão olhar com bons olhos ou não, se vão achar que você é uma pessoa super inteligente ou super esperta e manipuladora, criatura de Deus, não fique dependente do julgamento alheio. Vamos bancar a nossa própria verdade? Essa é a proposta que eu tenho com o vídeo de agora com vocês. Banque a sua própria verdade. O que isso quer dizer? Pague o preço por ser você. Seja você de verdade. Não se incomode com a imagem criada, porque as pessoas... Gente, 99,9% das pessoas e 99,9% das vezes as pessoas irão te julgar pela lente delas, pelo olhar que elas têm para a vida. Então não adianta você tentar agradar, né, como se dizia no passado, gregos e troianos, tentar agradar, você não vai agradar ninguém. E olha, se um dia alguém gostar de você pelo que você é, essas pessoas vale a pena ter perto, essas pessoas vale a pena termos como nossos amigos, aliados, não é porque serão pessoas que não irão se aproximar de nós para destruir quem somos, mas irão se aproximar admirando, respeitando, valorizando quem somos, a nossa própria verdade. Então procure, sinceramente, não se lixar para a fama criada e deita na cama. No passado, esse é um ditado muito antigo, no passado a ideia era de que a pessoa às vezes tinha uma fama, por exemplo, de uma pessoa que saía com muitas pessoas, muito dada, ou alguém da vida, e nem deitava na cama. Era só uma pessoa muito aberta, muito extrovertida, muito alegre, né? Era uma coisa muito colocada sobre as mulheres no passado, mulheres que eram muito abertas, descontraídas, e eram julgadas por isso, mal julgadas no seu comportamento sexual, no seu comportamento em relação à família, e às vezes não tinha nada a ver, né? Mas as pessoas diziam isso, está criando a fama ali, então agora deita na cama.
né? Ou diziam, né, nem deitou na cama e tem a fama, criou a fama. Então, na verdade, o que interessa para nós aqui? O que interessa para você? Interessa para você entender o seguinte: quer mudar de vida? Quer crescer? Quer ter poder? Quer adotar o verdadeiro empoderamento na vida? Dane-se, lixe-se para a fama que você criou, porque as pessoas, como eu disse, vão pensar a teu respeito de modo bastante diferente uma da outra, e a maioria provavelmente vai pensar de modo negativo, porque é o padrão médio, infelizmente, da sociedade aí fora, é julgar por negativo, é te colocar como não merecedor, não é? É tentar te colocar como uma pessoa menor, inferiorizada, não é? Para ela se sentir maior, é uma postura competitiva. Para você que está se perguntando por que as pessoas criticam tanto, por que as pessoas julgam tanto, exatamente porque as pessoas são muito competitivas, não é? E essa postura competitiva é o que gera essa necessidade das pessoas te rotularem com má fama, entende? Isso começa no núcleo da própria família, isso começa no ambiente de trabalho, isso começa com as pessoas mais próximas, inclusive, não é? Por isso que vocês não devem ceder, não devem permitir que os outros, né, fiquem modelando o seu comportamento. Não dependa dos outros. É importante, sim, você buscar, através de um trabalho como esse que eu realizo, terapêutico, metafísico, espiritualista, que você consiga o teu equilíbrio, para que você saiba que as suas atitudes são justas, para que você saiba, em seu coração, você tenha certeza de que as suas atitudes são corretas, não é? Não adianta depender de ninguém, como eu falei, porque senão você vai ficar realmente bastante vulnerável às críticas alheias. Então, olha só, quantas vezes, vou repetir, quantas vezes te chamaram de egoísta quando você estava simplesmente tentando recuperar a autoestima? Quantas vezes te chamaram de estúpido quando você simplesmente se posicionou? Não estou colocando aqueles momentos que você realmente foi estúpido e se desequilibrou, mas os momentos que você, né, estava apenas se posicionando. Terceiro, quantas vezes te chamaram de arrogante só porque você foi autoconfiante e mostrou o que você sentia, e tinha opinião própria, e tem opinião própria, e está se posicionando com opinião própria. E quarto, quantas vezes te chamam de desequilibrado porque você é imprevisível, porque não te controlam mais, não é? E por não te controlarem, dizem, essa pessoa é desequilibrada, né? Porque você tem comportamentos... Antes você era aquela pessoa que se comportava de uma maneira previsível, e isso, para as pessoas, de um modo geral, é mais interessante, te controlar, prever teus passos. Agora não, você se sente livre. E quanto mais livre você se sente, mais imprevisível você se torna. E as pessoas tendem a ver quem é imprevisível como louco, né? Principalmente tentando criar uma má fama sobre essa pessoa. Você quer saber? Olha, deixa passar o tempo, acalma teu coração, fique firme nos teus sonhos, nos teus objetivos. Você vai ver que as pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão ou admirar você e retornarem, aproximarem-se de você de novo, ou até se afastarão, se não tiverem realmente coragem de reconhecer o teu valor, não é? Mas não dependa, não se venda para ninguém. Seja uma pessoa de verdadeiro autorrespeito, você vai ver o ganho na vida que você vai ter, ok? O pessoal aqui está dando feedback, curtindo, a Kátia aqui, ó, as pessoas me estranham porque mudo de opinião e digo que sou livre. É verdade, não é? Mas eu digo sempre, né, Kátia, acho que até com minha aluna já me ouviu falar, que às vezes as pessoas me encontram depois de alguns anos e falam, nossa, mas como você mudou, querendo me criticar? Eu falo, eu dou a mão, estendo a mão, falo, você percebeu que eu mudei? Puxa, agradeço. É bom saber que as pessoas percebem o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí nesse tempo todo. Ok, meus amigos? Esse é o recado que eu tenho para vocês hoje, no vídeo aqui do canal Marcelo Cotrim. Deixe seus comentários, sugestões aqui embaixo, eu sempre acompanho, né? Curto bastante, ler, acompanhar e aproveito como tema de novos vídeos, tá? Espero estar ajudando vocês. Se vocês estão curtindo, vocês que estão agora ao vivo no YouTube e ao vivo no Facebook, peço que compartilhem para espalhar esse vídeo para mais gente. Eu acho que é um vídeo, né, bem objetivo, né? Aqui, ó, Rosana, Marcelo, fechou, fecho com você, certíssimo, legal. Maria Helena, parabéns pelas suas palavras, agradeço. Muito bom ter o feedback de vocês. Peço que compartilhem, ok? Para poder espalhar para mais gente.
Estou com vocês aqui em 3 vídeos inéditos por semana, né? Além disso, de vez em quando entro com lives aqui no Facebook, também ao vivo, além dos programas na Rádio Mundial, né? 95,7 FM, como eu falei, e também estou no Espaço Entre Vidas, com atividades aqui em São Paulo, atividades em Campinas. Fiquem bem ligados aí que tem muita coisa bacana para acontecer. Grande abraço, meus amigos. Até a próxima. Depois vou acompanhar aqui os comentários de vocês, o feedback sobre o vídeo de hoje, ok? Grande abraço.